E aí, pessoas nobres, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos nessa de novo, né? Tá acabando, hein, pessoal? Tá acabando. A coragem já faz tempo, né? Mas tá acabando. Deixa eu só ajeitar aqui pra gente. Aí ficou melhor. Ó, então nessa nossa aula, nessa videoaula, a gente vai fechar aquela aquela parte de equações dimensionais. Vamos fazer uns exercícios aqui. Vocês vão ver que não tem nada de fora do normal, né? Se cair na prova de vocês, vocês vão acertar. Vai comprar uma caixa de bombom para o professor. Ô, professor, muito obrigado. Você falou de um conteúdo fácil, caiu e eu acertei, passei no PAS. Professor, que legal. Caixinha de bombom da Copenhague serve, tá bom? Vocês podem ir lá no Avenida, como é que chama, lá, Maringá Park. Custa uns R$ 100 a caixinha. Nada que vocês não consigam pagar, tá bom? Muito bem, pessoal. Nós vamos então terminar essa parte aqui. Aí na nossa aula ao vivo, a gente já vai falar um pouco sobre matérias do começo do ano, já que estão, o nosso negócio agora, o ano acabou. Esse negócio de prova, vocês já passaram de ano, certo? Nosso negócio agora é paz, 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 paz e PSS. Acho que tem gente que vai fazer o PSS também, né? Então vamos dar uma lembradinha. O que é esse negócio de equação dimensional, né? É uma equação que vai mostrar como é que as grandezas físicas dependem de algumas grandezas fundamentais, certo? O que são grandezas fundamentais? São aquelas que não dependem de nenhuma outra, somente delas. E aí nós temos as grandezas derivadas. O que está acontecendo aqui? Nós temos as grandezas derivadas, que são aquelas que dependem das fundamentais. Então, quais são as fundamentais? São 7. Comprimento, massa, tempo. Essas três é que nos interessam no primeiro ano, que é mecânica. Temperatura, número de mols, intensidade luminosa, corrente elétrica, certo? São as outras grandezas. Vocês não serão cobrados, acredito eu, que de repente o povo é meio doido, né? Certo? Então, as grandezas mecânicas, comprimento simbolizado pela letra L maiúsculo, massa M maiúsculo, eita, sempre aparecendo coisa aqui, tempo T maiúsculo, certo? Comprimento medido em metros, massa medida em quilogramas e tempo medido em segundos no sistema internacional, ok? A grandeza adimensional, quer dizer, a grandeza adimensional não tem unidade, então ela é um número. Então ela não tem, se você sempre substitui pelo número 1, porque é produto de divisão, multiplicar por 1, dividir por 1, não vai alterar nada, certo? Seja ele qual o número que for. Aí nós escrevemos várias equações dimensionais, né? Da velocidade, da aceleração, da força, sempre entre colchetes, não é isso? Só pode ter, no final, quando você terminar, só pode ter LMT, não pode ter mais nada, tudo no numerador, trabalho, energia, potência, quantidade de movimento, impulso, e escrevemos um monte. Aí fizemos um exercíciozinho, eu vou fazer mais, ok? Era uma lista que eu tinha feito para vocês. Esse exercício, por exemplo, caiu numa prova que vocês chama PSS. Esse exercício aqui é do PSS. Vamos ver como é que ele funciona, tá bom? Olha lá. Assinale o que for correto. Se x é medida em quilogramas, y é medida em metros por segundo e z é medido em metros, a unidade para a quantidade x vezes y quadrado z a menos 1 é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então se é medido em quilogramas, x é massa, né? Certo? Então vamos colocar aqui do ladinho a alternativa 0,1, 0,1. O x, a equação dimensional dela é massa, medida em quilograma. O y, metros por segundo, o que é? Velocidade. Então a equação dimensional dela é LT a menos 1. Isso a gente já
Qualquer coisa volta lá na aula. Né? Metros por segundo a menos 1. E o Z medido em metros, então Z é comprimento, Z é o L. Então, sabendo disso, eu quero saber quem que é x vezes y ao quadrado, z a menos 1. Então, vamos lá. X é m. Y é lt a menos 1, só que ao quadrado. Então, o L quadrado e o T menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar L ao quadrado. Como é que eleva ao quadrado quando tem expoente? Multiplica os expoentes. Então, fica menos 2, T a menos 2. Vezes o z a menos 1, pessoal. Z a menos 1, então é L elevado a menos 1. Certo? O que vai dar isso? Só tem um M, L quadrado com L a menos 1, conserva a base, soma os expoentes. Mais 2 menos 1 dá 1. T a menos 2. Portanto, ó, isso aqui vai ficar massa quilograma, metro, segundo a menos 2. Quilograma metro quadrado está errado, né? Está errado. Errado essa alternativa aqui. Não é isso, não. Número 2. Se x é medida em newtons, y é medida em quilograma por metro, a unidade de x dividido por y elevado a meio é metros por segundo. Então, ó, newton é força, só que a gente tem que lembrar qual que é a equação dimensional da força, né? Então eu vou lembrar com vocês, eu não vou fazer de novo não. Quer dizer, força, olha lá, cadê a força? Trabalho, força é mLT a menos 2, porque é massa vezes aceleração. Nós montamos para vocês da mLT a menos 2, tá? Então o que ele está falando? Ó, x é newton, então se é newton é força, então x... Eita... X, como é Newton, a equação dimensional é m LT a menos 2, que é o tal do Newton. Y é quilograma por metro. Então, se Y é quilograma por metro, pessoal, quilograma é massa. Metro é comprimento. Então, Y, a equação dimensional seria m dividido por L. Então, ele quer saber quem que é x dividido por y elevado a meio. Então, vamos fazer isso, ó. Primeiro eu vou fazer x dividido por y, depois eu elevo ao meio. Então, x, m, L, T a menos 2, que é força, dividido por L. Corta L com L, né? Vai ficar m, T a menos 2. Agora a gente tem que elevar a meio. Elevar a meio, pessoal, é tirar a raiz quadrada. Ó, x sobre y elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x sobre y. Então, é raiz quadrada do resultado que deu aí, ó, m t a menos 2. Quanto é que ele falou que deu? Metros por segundo. Acho que não vai dar, não. Porque o t a menos 2 sai da raiz, né? Você pega o expoente do menos 2 e divide pela raiz, que é 2. Vai ficar t a menos 1, fica fora. Só que fica o m dentro da raiz. Opa, eu cometi um erro aqui. O y não é só L, né? O y... Opa, desculpa, pessoal, tem um erro aqui. Eu vou parar o vídeo, consertar e eu já volto, tá? Que vai demorar. Então, tem um erro, tá bom? Voltei com um erro corrigido. Então, o y é m sobre L. Eu tinha colocado só L, não sei porquê. Ó, quando tem uma fração na outra fração, a gente inverte, né? Aquela história de inverter a fração, mas aqui, como vocês já estão quase no segundo ano, vocês já são craques em matemática, ó. M corta com M, o L vai para cima, né? Porque você vai inverter a fração. Então, x sobre y vai ficar, ó, quando
vai ficar L, o L vai para cima, encontra o outro L. Então, L ao quadrado, T é menos 2. Eu não sei porque eu coloquei essa fração, dividido por 1. Como como eu estava falando, x sobre y elevado a meio, que é o que ele escreveu lá, elevar a meio é tirar a raiz quadrada, vocês com certeza sabem disso. Então eu vou tirar a raiz quadrada disso aí, ó, L quadrado T a menos 2. Muito bem, agora sim, o L quadrado, quando corta 2 com 2, sai da raiz, o T a menos 2 sai da raiz também, só que você divide o menos 2 pela raiz, que é 2, né? Então fica LT a menos 1, que é metros segundo a menos 1, ou passa o segundo para o denominador, o expoente troca o sinal, fica metros por segundo, que é justamente o que está escrito aí. Então é verdadeiro, ó, 2 está certo, eu ia cometer um erro. 2 está certo. Se x é medido em quilogramas, 0,4. Se x é medido em quilogramas, y é medido em metros por segundo e z é medido em metros, a unidade x quadrado, essa aqui nós já fizemos, é a mesma da alternativa 1. Vamos ver se está certo, eu não lembro. Até aqui a alternativa 1 dá quilograma metro por segundo a menos 2, que pode ser escrito como sendo quilograma vezes metro. Aí o segundo a menos 2 vai para o denominador, troca o sinal do expoente. Então tá certo, né? Que aí a 4 tá certo porque a 1 tá errado. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado, verdadeiro. Então a gente não precisa fazer de novo. Para um gráfico que apresenta uma quantidade que é medida em Newton no eixo Y e uma quantidade que é medida em metros no eixo X, a inclinação da reta está associada à unidade Newton vezes metro. Isso é um exercício, é uma matéria que a gente estudou lá na parte de trabalho e energia. Então ele está falando que eu vou fazer um gráfico da força Newton, já que ele falou que é Newton, é força, pela distância metros. E vai dar uma reta, ele falou que dá uma reta. Achar a inclinação da reta é achar a tangente do ângulo, pessoal. A tangente nos dá a inclinação de um ângulo. Eu vou criar aqui um triângulo retângulo, ó. Aqui tem o valor de uma força, aqui tem o valor de uma distância. Como é que acha a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto, o Spock está bravo. O cateto oposto é esse lado aqui, o lado vertical, que representa a força, o eixo Y. O cateto adjacente é o lado horizontal, que representa a distância. Então, o que ele falou lá? Eita! Que a inclinação é dada por Newton vezes metro. Não, é Newton por metro, porque a distância está no denominador. Não é multiplicado, é dividido. Então, está errado essa alternativa aí. Então, as corretas, alternativas corretas é 2 e 4, certo? Então, vamos fazer mais um, para a gente encerrar nossa aula. No PAS, né? Cai no PAS. Assinale as alternativas em que a fórmula dimensional da forma LMT, né? Vocês já se adaptaram o que é o LMT, da grandeza física indicada, está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então eu tenho aqui as grandezas: potência, impulso, velocidade, energia e velocidade angular. Essa eu não fiz com vocês, que legal, vou fazer agora. As outras, pessoal, nós fizemos todas. A primeira, potência, é o trabalho dividido pelo tempo, que é o tal do watt. Até alguém lembrou na aula, eu não lembro quem que foi. Se a gente for lá atrás, tá pronto, ó. Potência, quer ver potência? Tá aqui, ó. Qual que é? Vocês vão retornar a aula para ver qual que é. Não vou fazer de novo, não. Ó. ml quadrado t a menos 3. Então, potência seria a equação dimensional. Quando eu vou falar da equação dimensional, eu tenho que colocar entre colchetes.
É m L ao quadrado T a menos 3. E é justamente o que está escrito lá, né? Ó, só não está na ordem. L quadrado M T a menos 3. O M elevado a 1. Quando é 1, a gente não coloca. Correta. Impulso. L a menos 1, M elevado a 1, T ao quadrado. Essa nós também fizemos. Impulso é a força multiplicada pelo tempo. Então, a equação dimensional é força, essa a gente já decorou, mLT a menos 2, e tempo é T. Essa aqui eu vou fazer porque é rapidinho. Então fica mLT a menos 2, expoente menos 2, expoente mais 1, conserva a base, soma, menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá errado, né? L a menos 1 tá errado, a 2 é falsa. Velocidade, essa é a primeira que nós fizemos. Velocidade é ΔS por ΔT. Que é 0,2 está aqui, 0,4. ΔS por ΔT. Equação dimensional. ΔS é distância, é L, comprimento, T é T, T é tempo. Passo o tempo para o numerador, troco o sinal de expoente. Então fica LT a menos 1. Lá tá errado, não, tá certo, pessoal, porque ó, L elevado a 1, T elevado a menos 1 e o M que aparece está elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1, então eu posso escrever o M elevado a 0, que é a mesma coisa de não ter o M. Então isso aqui é verdadeiro, tá? Porque o expoente do M é 0. Energia eu já tenho pronta também. Vamos lá, qual que é a energia? Energia é mL quadrado T a menos 2. Nós fizemos. mL ao quadrado está errado, então não é isso energia. E aí a única que nós não fizemos ainda é a tal da velocidade angular, matéria que nós estudamos lá no finalzinho de junho, por aí, eu não lembro exatamente. Quando o corpo está descrevendo uma circunferência, ele tem uma velocidade chamada angular, que é dada por 2π dividido pelo período, tá? Então a equação dimensional da velocidade angular é, como 2 e o π são números, eles são adimensionais, não tem unidade de medida. Então, quando é número, a gente substitui pelo número 1, né? Porque é dimensional. E período é tempo, é t mesmo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar, tem que passar para o numerador, troca o sinal do expoente, fica t a menos 1, que é justamente o que está escrito aí. Ó. Por quê? Porque o L está elevado a 0, o M está elevado a 0, t a menos 1. É verdadeiro esse negócio, certo? Então, escrever só o t a menos 1 e colocar L elevado a 0, M elevado a 0, t a menos 1 dá na mesma. Verdadeiro, pessoal. Ok? As verdadeiras são 1, 4 e 16. Crianças, amanhã então, hoje é quinta-feira, como sempre, né? Amanhã a gente conversa na aula ao vivo. Provavelmente a nossa conversa vai ser revisão de matérias do passado, tá? Ok? Então a gente se encontra, tudo de bom para vocês, um grande abraço. Foi muito bom estar online com vocês, tá bom? E amanhã eu espero estar ao vivo, online nada, gravado, online vai ser amanhã, online ao vivo. Aprende inglês, ô professor? Um abração, até amanhã então.